países já cientes da preponderância do governo norte-americano sobre essa corporação AIA, eles tentaram incorporar nessa agenda de piada a noção de governança da internet. Durante basicamente 10 anos, 10, 12 anos, o governo norte-americano conseguiu com muito sucesso fazer com que as duas agendas não se misturassem, no sentido de dizer que a coordenação da raiz, da rede mundial de computadores, não poderia ser absorvida e sugada por processos intergovernamentais. Mais 10 anos se passaram e isso continuou acontecendo. Essa resistência em tratar a governança técnica da internet como uma questão completamente integrada à governança global das tecnologias da informação e da comunicação como um todo, continuou sendo impedida de entrar em uma agenda própria do processo da Cultura Mundial da Sociedade das Informações. Certo? Então a gente tem essas duas perspectivas mais amplas para se pensar o que seria a governança digital. Pois bem, hoje a gente não consegue mais separar o que é especificamente a internet do que são as demais tecnologias da informação e da comunicação. Então, esse seria o ponto de partida para toda essa nossa conversa relativa às questões que dizem respeito à integração de infraestrutura, por exemplo, que acontece no âmbito da IRSA, ou no âmbito da própria Unasul. Já é basicamente impossível se falar de comércio internacional sem levar em consideração a noção de comércio eletrônico. E a gente não tem também como falar a respeito de governança política nas democracias contemporâneas sem que a gente fale a respeito do caráter das tecnologias de informação e da comunicação para isso. Então, é natural que tudo isso aqui permeie atividades humanas de toda a espécie. E a internet, ela cresce, apesar de que a gente precisa, por uma perspectiva realista, dizer que ela atinge um pouco mais de 1/3 da população mundial, ela cresce como a plataforma preferencial para a convergência de todas as outras mídias e de todas as outras tecnologias digitais. O grande problema do tratamento dessas duas coisas em separado é que a gente trata de noções relativas a governo digital, participação e reparticipação, sem que a gente se pergunte sobre como a salsicha é feita, né? Sem que a gente se pergunte de que forma todo esse ecossistema, ele por si só, no âmbito das relações internacionais, gera um fenômeno autônomo que carece de um olhar analítico um pouco mais cuidadoso, que precisa ser enfrentado de um ponto de vista político mais qualificado, certo? Pode passar. E é basicamente disso que eu estou falando. Da forma com a qual, aqui está muito difícil, mas depois eu disponibilizo para vocês a apresentação, a forma com a qual a gente construiu por sobre a infraestrutura de telecomunicações uma outra estrutura lógica, estruturada logicamente, que é a internet, e que habilita dinâmicas sociais que vêm se proliferando como sendo a regra com a qual determinados tipos de atividade humana são desempenhadas. A parte amarela específica, depois vocês podem olhar com calma, ela faz menção àquelas atividades cernes, gestão dos números, gestão dos nomes, gestão dos protocolos, e tenta apontar quais são as instituições, em sua grande maioria instituições técnicas, não governamentais, envolvidas com a gestão desse sistema. Significa que há participação governamental nesses espaços, que há participação empresarial? Sim, naturalmente. Essa participação é extremamente assimétrica. Eu não tenho tempo para falar a respeito da composição dessas instituições, mas as grandes assimetrias internacionais relativas à distribuição das empresas, de tecnologia de informação pelo mundo, da distribuição de infraestrutura pelo mundo, se encontram refletidas aqui também. O âmbito inferior é um âmbito que já tem mais ou menos, o âmbito verde, portanto, é um âmbito que já tem mais ou menos 100 anos de governança global. Teoricamente, foi o início do multilateralismo que pautou no século XX com a criação da União Internacional de Telecomunicações. E na parte superior a gente tem, toda a complexidade de regimes domésticos, regionais e internacionais de governança em geral. No início, no cartaz, o primeiro cartaz que saiu falava governança na internet.
E eu pedi, não fala governança da internet, porque governança da internet, a forma com a qual esse núcleo central, amarelo, técnico, de uma das tantas redes existentes, se acabou afetando a governança social e política mais ampla, inclusive a governança dos recursos de telecomunicações que a gente usa. E tem gente que fala que a governança da internet é a governança da tecnologia internet, e tem gente que fala que a governança na internet é a governança de todas as dinâmicas entre todos os atores sociais que operam em cada uma dessas camadas. Bom, em linhas gerais, a gente precisa dizer que o auxílio para que a internet preponderasse e triunfasse como a rede das redes, e não como outros modelos, ele tem duas justificativas e duas explicações. A primeira explicação é uma explicação de ordem técnica, e que acabou tendo um discutido efeitos de ordem sociopolítica, que é a escolha pelos pesquisadores da então ARPANET dos Estados Unidos de não patentearem nenhuma das suas tecnologias, de disponibilizarem de forma aberta e disponível todas as informações e de realizarem intercâmbios com outras redes do mundo para capacitar essas pessoas, segundo um ethos libertário, hippie da década de 60, a ponto de criar uma grande comunidade, uma polis global, transnacional, que não reconhecesse fronteiras estatais. O segundo grande incentivo é o fato de que em 1992 a ONU realizou aqui no Brasil a ECO 92 e a sociedade civil internacional, em grande medida baseada nos países do eixo sul-sul, conseguiu provar que o modelo internet, o padrão internet, o TCP/IP, era mais adequado que outros modelos tecnológicos que existiam na época, porque ele era gratuito, ele era barato, ele era aberto, para viabilizar a comunicação de dados, troca de e-mail em sua grande medida, fóruns que aconteceram em paralelo à ECO 92, para viabilizar que a sociedade civil, com menos recursos do que grandes empresas e governos, tivessem presentes e influenciassem o processo no Rio de Janeiro. Então são esses os dois grandes motivos pelos quais a gente está falando da internet, que descendeu de um projeto norte-americano e não de outros modelos de telecomunicação, desculpa, de comunicação de dados. Pode passar. Mas aí em 2013 aconteceu uma coisa chamada Snowden. E o que o Edward Snowden fez tem muito pouca novidade para quem estuda segurança, para quem teoricamente acompanhava um pouco mais de perto a dinâmica das atividades de inteligência pelo mundo. Mas, diferentemente de outros, digamos assim, vazadores de informação, o Edward Snowden ele trouxe evidência documental para algo que se baseava muito exclusivamente no testemunho de espiões e arapongas, por assim dizer, quando conseguiam se liberar das amarras das agências de inteligência dos farvais, dos 5 horas. Ele não falou quase nada nas revelações que ele traz, ele falou quase nada daquela raiz de protocolos, de nomes, números e etc. Certo? Ele falou sim sobre a assimetria existente na economia digital. Ele mostrou com alguns slides o fato de que a América Latina e o Caribe tem uma conexão parruda com os Estados Unidos, uma conexão muito tênue de dados com a Europa e nenhuma conexão direta com a África e Ásia Pacífico, no pleno 2013. Ele também mostrou coisas como uma lista de empresas que colaboram e dão acesso aos registros dos usos que as pessoas de diferentes lugares do mundo fazem, os registros, as bases de dados de empresas como Facebook, Twitter, Apple, da base de usuários do mundo e de como essas empresas franqueiam e franquearam até então acesso de dados às agências governamentais de inteligência dos Estados Unidos e países aliados. Tem gente até, eu posso mostrar depois para vocês, mas gente que faz um diagrama do alcance da cooperação em inteligência dos Estados Unidos da América e não fala em 5 olhos, mas fala em algo como 38 olhos para os dados que trafegam na internet. Ele também revelou documentalmente a espionagem de ativos econômicos da Petrobras, das comunicações da presidente Dilma Rousseff, e ele foi um estopim para que aquelas duas coisas que até então vinham sendo segregadas e separadas, elas passassem a ser incorporadas em uma única grande agenda política global em torno da redemocratização da governança global em torno das tecnologias da informação e da comunicação e
da internet. O Brasil reagiu a isso em 2014 com uma grande conferência sobre o assunto. Imediatamente antes dessa conferência, os Estados Unidos anunciaram a sua intenção de liberar o controle que tem daquela porção específica da raiz, e a gente está num processo bastante intenso, rico, mas ainda muito esotérico, muito fechado, de diplomacia multissetorial em torno de adoção de uma solução para a transferência dessa raiz para a comunidade internacional e, ao mesmo tempo, em torno de criar instrumentos normativos que orientem e apontem o caminho das relações internacionais em torno da internet em prol de uma situação mais democrática e mais habilitadora do desenvolvimento humano e menos favorecedora da continuidade do desenvolvimento assimétrico de uma economia digital. Basicamente isso é a governança da internet. No final eu vou tentar trazer alguns assuntos relativos a essa agenda de governança da internet, coisas que dizem respeito a vigilantismo e segurança cibernética, coisas relacionadas a desenvolvimento de capacidade de infraestrutura, coisas relacionadas a direitos autorais e proteção de direitos de propriedade intelectual, que figuram tanto nesta agenda de governança global da internet, quanto em agenda de acordos regionais, como é o caso da parceria transpacífica, por exemplo, para que a gente faça uma reflexão final a respeito das diferentes alternativas que estão sobre a mesa em relação a isso. E aí eu prometi para vocês que eu tentaria mostrar de que forma essa convergência digital e integração digital das diversas atividades que a gente tem na vida, elas vêm permeando processos de integração regional. Teoricamente, essa resposta de por que as coisas vêm sendo cada vez mais integradas, ela pode ser dada de um ponto de vista puramente técnico. Ela pode ser dada para dizer o seguinte: olha, a gente simplesmente precisa que os diversos sistemas e dispositivos que a gente usa no dia a dia, eles falem a mesma língua e a gente consiga habilitar a comunicação irrestrita entre coisas que são fabricadas por diferentes entidades, de diferentes países e são vendidas por diferentes fornecedores. Ok. Esse é talvez o grande cerne de por que cargas d'água se desenvolveu a internet em primeiro lugar. E porque cargas d'água ela teve mais capacidade de rede, de interconectar pessoas do que outros modelos paralelos. A gente pode também dar essa noção de integração digital do ponto de vista econômico. Basicamente, a gente pode garantir a livre circulação de bens e mercadorias a partir do momento em que as nossas burocracias de fronteira falem a mesma língua e integrem os seus serviços de forma harmônica e integrada. A gente pode também resolver problemas que são bastante expressivos relativos à participação política por meio de canais de comunicação direto com os governos, seja em nível nacional, seja em nível supranacional. Certo? E todas essas dinâmicas, a qualificação da mão de obra a partir da apropriação de tecnologias digitais de um jeito interoperável, consegue qualificar o mercado de trabalho e os fatores produtivos dentro de determinadas regiões, e esse é um dos pilares sociais do próprio Mercosul, e vai ser um dos grandes motores pelos quais a União Europeia adotou uma agenda digital rumo ao mercado digital eletrônico. E basicamente em todos os processos a gente tem algumas coisas que variam em maior ou menor extensão, mas que são o cerne dessa noção de incorporação, de integração digital aos processos de integração regionais analógicos até aqui que a gente conhece. Esses projetos que estão listados aqui, a Agenda Digital da União Europeia e a construção de um mercado digital único, em sua grande medida objetivam a livre circulação de todos os fatores associados ao mercado de bens e produtos de tecnologia de informação na União Europeia. A agenda é maior do que o mercado digital da União Europeia, único porque ela envolve questões de capacitação dos trabalhadores, entrega de serviços públicos, inclusão digital da população e capacitação para que se tenha a ideia de usar os benefícios dessa tecnologia de
informação e da comunicação. Eu vou abordar explicitamente o anel óptico do Mercosul, dos países da América do Sul e o chamado Mercosul Digital em um pouquinho mais de detalhe, mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que no âmbito da governança das tecnologias da informação e da comunicação, o reporte ele raramente é feito de forma alinhada aos diversos mecanismos e blocos de integração regional. Ele segue uma lógica de América Latina e Caribe, LAC, em que é assim que a grande macropolítica da governança da internet está distribuída. América Latina e Caribe, América do Norte, Europa e Oriente Médio, África e Ásia e Pacífico são as grandes regiões com as quais a gente pensa a lógica de política em torno da internet. Esses projetos envolvem necessariamente a qualificação e a construção de infraestrutura de transmissão de dados. A gente não pode comparar a situação de países europeus com a situação da América do Sul, por exemplo, porque o nível de maturidade da infraestrutura no continente europeu é naturalmente diferente do caso da América do Sul. Desenvolvem a capacitação da população para o uso dessas tecnologias e desenvolvem estratégias de livre circulação de bens e serviços digitais. Envolvem também a interoperabilidade dos padrões empregados para catalogar,